Muito boa tarde. Portanto, eu vou falar um pouco acelerado, porque comi demasiadas sobremesas e porque só tenho 15 minutos, ok, para falar. A minha apresentação, se calhar não vai ser tão fashion, ok? E eu não deveria dar este título, mas se eu se desse este título, poderia ser, em vez de Modern Operations, poderia chamar a parte difícil dos filhos é criá-los. Okay? Portanto, a mensagem que eu vou passar é depois de nós criarmos, fazermos a transformação, etc., depois temos que os manter e gerir todo o ciclo. Portanto, muito rapidamente, eu foco-me sempre, pessoalmente, quem me conhece, para além de falar demais, se tenho um problema, eu passo 55 minutos, isto é um exagero, não é? Mas dedico muito tempo a pensar no problema antes de mergulhar na solução. Porque às vezes o que acontece, nós mergulhamos em soluções, é muito difícil. A quantidade de informação, de tecnologia, de soluções que temos ao nosso dispor, torna-se muito difícil de saber efetivamente qual é que vai resolver o nosso problema, porque existem muitas zonas de overlap. Portanto, o melhor que nós temos que saber é quais é que são os requisitos e qual é que é o problema que estamos a resolver. E vamos lá ver, temos estado aqui a falar de cloud e multi-cloud. Houve aqui um colega nosso da Microsoft que disse que tinha um slide que não se devia fazer. Eu estou cheio de slides que não se devem fazer, com demasiado texto, mas depois podem fazer o download e ler. Portanto, este é desatualizado, mas são as hipóteses que nós temos na AWS. Temos as hipóteses na Azure, ok? Temos as hipóteses na IBM Cloud, portanto, soluções, funcionalidades que nós podemos plug and play, click and play, não é plug and play, click and play. Então vamos lá pôr em perspectiva. Como é que nós começamos? Um servidor, de forma mais simples. Eu tenho um servidor na cloud. Bem, preciso ter alta disponibilidade, portanto tenho que pensar em 3 servidores. Tenho múltiplas zonas, correto? Vou ter que ter um load balancer para distribuir a carga entre os diferentes servidores. Bem, vou ter que ter discos para guardar a persistência dos dados e se calhar vamos ter que ter uma base de dados, vou ter que ter a primária e vai ter que ter a secundária. Se calhar vamos ter ficheiros, vamos guardar em Cloud Object Storage alguns ficheiros para ficarem disponíveis, para terem redundância, etc. Bem, não nos podemos esquecer que vai ficar contente de todos os aspectos de rede para aceder, que é de proteção do exterior, que é para ter interoperabilidade com as minhas realidades, com os meus servidores on-premises. Vou precisar, peço desculpa, meti aqui a mão à frente, do DNS para resolver os nomes. Vou ter que gerir os certificados e também, preferencialmente, agora que se fala de Infrastructure as Code e de automação, uma das grandes vulnerabilidades está nas automações e na exposição de segredos e na má gestão de certificados, entre outras coisas, e precisamos de um ambiente de staging e de produção. Vamos precisar de algumas ferramentas para fazer o aprovisionamento e as automações. Se calhar vamos precisar, muito provavelmente, de uma solução de CI/CD, okay, para gerir toda a parte de integração e dos testes, and so on. Okay? Portanto, e temos a nossa aplicação no ar. Portanto, são pecinhas de Legos, isto é mais ou menos peças de Legos, e nós agora temos que juntar estas pecinhas todas de Legos para fazer a nossa aplicação. Ok? O problema é que isto não é só montar. Depois temos que gerir, ok? E todos nós lembramos, peço desculpa, vocês não vão conseguir ler metade das coisas que estão aqui, mas a ideia é, eu tenho a minha aplicação, temos a parte de cima que toda a gente se lembra, de fazer o deploy, de fazer configuration tuning, depois fazer os updates, o capacity management, etc. Mas depois há todo um conjunto de outras coisas, ok? Que também têm que ser endereçadas. E todas estas coisas têm que ser endereçadas com serviços de infraestrutura que dão suporte, falei há bocadinho, por exemplo, o DNS, mas também com a integração das aplicações a montante e a jusante, ok? Continuando, temos, e eu que tento aqui explicar, são não sei quantas aplicações em diferentes clouds, ok? Potencialmente, ou apenas numa, e o timeline que nós vemos ali em cima é os primeiros testes muito rápidos, espetacular, não tivemos que lidar com as pessoas de infraestrutura, não tivemos que passar por um processo de procurement doloroso, ok? E começaram a correr, e com o passar do tempo o que nós vimos, e os clientes se queixam muitas vezes, é que cada vez os projetos levam mais tempo. E cada vez os projetos levam mais tempo e até que chega a uma determinada altura, que é o que está ali, começam os custos a levantar, a subir. E toda a gente começa a pensar. E falamos, a gente usamos chavões, não é? Uma disciplina, estamos cheios de disciplinas novas, hoje falámos aqui de muitas delas que são corretas. Por exemplo, dando aqui o exemplo de FinOps. Dava para fazer aqui uma apresentação de 1 hora sobre FinOps. Se a gente guardar que FinOps basicamente é otimizar os gastos, FinOps na parte de cloud, os gastos. Então tem que ser muito bom fazer duas coisas. Controlar quanto é que eu pago por cada recurso, okay? E gerir todo o processo de reservations que os cloud providers têm, que basicamente faça o commitment de utilizar determinado tipo de recursos durante um período de tempo, e já agora funciona como aqueles livrinhos de cupons de desconto. Nós compramos, faz de conta, 5 euros e temos 100 euros em cupons de descontos para gastar durante um tempo. Portanto, isto tipicamente é uma função centralizada, mas depois também temos que tratar da parte de utilização. Okay? E tivemos hoje aqui várias apresentações a falar sobre monitorização, que é fundamental. Okay? É um nível de monitorização que nós temos que ter, porque reparem, para eu saber se um determinado componente
se está oversized ou não, o componente não vive sozinho. Quando a gente olhamos só para uma máquina virtual é simples, não é? Está com muito CPU disponível ou não. O que acontece é que hoje em dia uma aplicação está dependente de chamadas a montante, ok? E as chamadas a montante eu posso estar com pouca utilização neste nó porque tenho poucas chamadas daquele lado, ok? Está indexado. E às vezes esta complexidade, e por isso é que ferramentas como foram aqui mencionadas, o Dynatrace, depois ajudam. By the way, é mais uma daquelas pecinhas que nós temos que colar. Mais uma pecinha de Lego que nós temos que colar. Portanto, quando nós falamos de cloud, estamos a falar de agilidade, ok? A gente só não se pode perder é qual é que é o nosso nível de fitness para lidar com esta agilidade toda, ok? Portanto, e o que é que nós vemos dos clientes? Deparam-se com duas grandes dificuldades. Uma é, eu vou continuar a ter que gerir o que já tenho. Não é tão fashion. Não está tão automatizada. Se calhar tenho um conjunto de problemas que eu não os consegui tratar ainda e vou ter que continuar a viver com eles. E chamamos nós, digamos que é mais legacy ou mais... Eu não gosto do termo legacy, ok? Porque legacy é um bocado contradizente. Legacy ainda vou ter que viver daquilo durante 5, 6, 7, 8 anos. Muito provavelmente. E torna-se difícil para mim aceitar chamar legacy e amanhã ainda tenho que viver com isso. Ou depois temos a parte de cloud native. E eu sei que se calhar não vou conseguir passar em tão pouco tempo esta mensagem, nós temos que entender aqui um root cause, que é o tipo de gestão que é feita é completamente distinta quando falamos em cloud native do tradicional. Nós, tradicionalmente, a forma como gerimos os ambientes é eu instalo o ambiente, ok? Implemento o software, configuro e depois, ao longo do tempo, é aquele ambiente e vamos introduzir pequenas alterações, correções, patches, etc. E o que acontece é que chega a uma determinada altura. Se eu quiser reproduzir aquele ambiente, eu não consigo. Por isso é que a gente faz backups, ok? Isto, pronto, podíamos reproduzir, não é? Se os técnicos de IT fossem todos... Bem, eu vou dizer de uma forma positiva. Reconhecemos que todos os técnicos de IT são muito bons a fazer documentação. Pronto, e continuamos por aí, ok? Portanto, o que acontece é, eu tenho uma dificuldade em reproduzir o ambiente. Quando nós passamos para realidades cloud native, e o melhor exemplo que eu posso dar é a parte dos containers. Um container não tem persistência. A gente levanta-o. Quando mata todos os dados, o que lá ficou, os logs, etc., se não foram externalizados, gone. Todas as alterações que eu faço de configuração num container, ok? Se forem runtime, gone. E este tem que ser o princípio mais ou menos de gestão que nós temos que seguir. Ora, isto significa, tudo o que eu estou a dizer, que para além da gente instanciar os serviços básicos que põem, como eu costumo dizer, a dar bonecos à aplicação, eu tenho que pensar num conjunto de situações que ocorrem no ciclo de vida. Nós, depois já vou explicar o que é a Kyndryl, para quem não sabe o que é e quem eu sou. Na Kyndryl já fazemos isto há muitos anos, dentro do outsourcing, e nós somos, em muitas coisas, não é? Seria suspeito não dissesse, mas somos extremamente bons a fazer uma coisa, que é gerir ambientes mission critical. E porquê gerir ambientes mission critical? Porque nós, quando estamos a pôr uma máquina virtual que só tem o sistema operativo, ainda não tem um conjunto de serviços, nós já pensamos num conjunto de temas que é da gestão do ciclo de vida. Por isso é que às vezes até alguns clientes dizem que parece que a gente somos complicados, ok? Estamos a antecipar um conjunto de acontecimentos. Ora, nós já fazíamos isto e já fazemos isto para a parte legacy. Na parte nova, o que é que nós, mais cloud native, o que é que acontece? Nós temos que fazer isto porque os application developers estão focados, e devem estar, para mim, os nossos clientes hoje são os application developers, estão focados em desenvolver a aplicação. E nós temos que lhe dar uns serviços para que eles não tenham que pensar no backup, e na replicação, e nos logins, e nos requisitos de segurança, etc. Também, já agora, para podermos pôr alguma espécie de guarda-rails, sem sermos o gatekeeper que tem que falar connosco para criar o recurso, que isso é uma chatice e ninguém quer voltar a esse mundo, não é? É necessário termos aqui qualquer coisa que nos permita lidar com isto. Portanto, esta cola ser codificada, ok? Esta cola tem que funcionar para diferentes clouds, para on-premises, para containers, para a AWS, para a Azure, e nós criámos, e a ver se consigo explicar o conceito, uma coisa que nós chamamos de Infrastructure as Code Framework, ok? E não é mais nem menos do que usar Terraforms, os Ansibles, as tecnologias da moda, ok? Sempre open source, começamos sempre com open source, e agora, para chamar aqui a atenção, o que é relevante aqui? Nós hoje tivemos uma aplicação Java, não é? Nós temos lá o HTML, tem uma sintaxe, o Java tem uma sintaxe, mas temos uma estrutura de diretórios que eu que não percebo, eu que não sou, não fui eu que desenvolvi aquele programa, eu tenho uma expectativa quando começo a ler aqueles diretórios, o que é que está arrumado em cada um daqueles ficheiros ou em cada um daqueles diretórios. Isto não existe no Infrastructure as Code. Okay? E neste mundo das automações que estamos a falar, é difícil reconhecer isto, mas o nível de maturidade não está aí. Se estivéssemos no negócio de fazer pizzas, é difícil isto que eu vou dizer, nós não tínhamos o forno, usávamos o ferro de engomar e o secador para fazer a pizza. E é neste estágio que nós estamos. Portanto, é muito bom, estamos a anos de luz do que estávamos há 10 anos atrás, ok? Mas temos que entender que
E isto é muito importante das dificuldades que foram faladas aqui, das pessoas. Okay. Como é que eu ganho escala de pôr várias pessoas a desenvolverem templates de Terraform, receitas em Chef, playbooks de Ansible, etc. E que aquilo não é um buraco negro. O buraco negro, se aquela pessoa se for embora, já ninguém toca. Gestão de sistemas é desenvolvimento aplicacional e, como nas aplicações, temos de ter manutenção aplicacional. Okay? E eu queria introduzir aqui o tema do Infrastructure as Code. E já só tenho 5 minutos. Incrível. Então, para explicar, Kyndryl, para quem não conhece, a Kyndryl é o resultado da spin-off de Global Technology Services, que era a unidade de serviços tecnológicos da IBM. Okay? Desde novembro, que é uma empresa completamente independente da IBM, okay? E nós dedicamos-nos a não só, e vão ver mais à frente, mas à gestão da infraestrutura. E eu queria focar aqui só para explicar 4 grandes áreas e resumir 4 temas que nós temos aqui que vemos e que estamos a endereçar neste momento nos clientes. Primeiro, a necessidade dos clientes terem o mesmo tipo de capacidades que têm na cloud, serviços, automação, pay-per-use, elasticidade, todos aqueles adjetivos, ok? Numa cloud privada, número 1. Número 2, os clientes necessitam ter, e já foi, há vários nomes, Managed Plane, Control Plane, um Control Plane que basicamente é algo que lhe permita servir de agregador e ter uma visão das diferentes localizações, ok? Onde têm recursos. Terceiro, precisam de acelerar o desenvolvimento das aplicações. As aplicações agora não são para 5 dias. Por acaso, algumas são para 5 dias. Não são para 5 anos ou 10 anos, como era aqui há algum tempo. E então, como é que nós conseguimos, e é ajudar as equipas de desenvolvimento dos nossos clientes, okay, a acelerar, sem perder, finalmente, a parte do controle. Okay? E todo o tema relacionado com skills, porque eu tenho um application developer, ok? Vamos dar aqui um exemplo. Ver se eu consigo fazer a analogia. Eu tenho alguém que é o Cristiano Ronaldo do Java, ok? Mas não percebe absolutamente nada de banca. Pode programar um programa de banca? Precisa de alguém que saiba das regras de negócio de banca. Na infraestrutura é a mesma coisa. Eu não estou a fazer aqui, não estou a fazer mercantilismo da minha classe, ok? Mas a verdade é a mesma coisa. Nós, para endereçarmos um problema, temos que saber que ele existe, ok? E é uma questão de tempo até virmos a ter. Portanto, resumidamente, 3 minutos. Parte tradicional, o que nós já fazemos há 20 anos, ok? Gestão de sistemas. E eu queria chamar a atenção, aqueles números não são para ser bonitos, são números reais, referem-se a 2001 e têm a ver com o número de clientes, o número de pessoas que nós temos, são números de Portugal, 1.200, e queria só para falar aqui na gestão de sistemas, nos tais ambientes tradicional, aquilo que nós já fazemos hoje. Primeiro, todas as operações são ITIL compliant. O que é que eu quero dizer com isto? Não há um técnico da Kyndryl que faz uma alteração se não houver um change aberto e aprovado. Isto é uma chatice às vezes, ok? Segundo ponto, Security and Compliance. Numa altura que toda a gente fala de Systems Hardening e de Patching, ok? Nós já, aqui em Portugal, fazemos desde 2007. Qual é que é a diferença? O Systems Hardening nós fazíamos com revisão dos settings de segurança, etc., com base numa política de 18 em 18 meses, ou de 12 em 12 meses, dependia do contrato. Nós, neste momento, fazemos isto todos os dias com capacidade de enforcement, recorrendo à tecnologia. A parte de Handbook Automation tem tudo a ver com tudo o que tem a ver com automação. Automação que pode ser, por exemplo, reação a alarmes. Alarmes, se calhar, na parte tradicional, não tão fancy, não tão eruditos, como foi aqui referido, na parte da Dynatrace, mas coisas como serviços em baixo, falta de espaço, etc., são desencadeados, temos a alarmística, e são desencadeados playbooks para responder a essa alarmística. E é este gráfico que está aqui em baixo, que vocês não estão a ver. O ano passado nós tivemos cerca de 320 mil alarmes críticos gerados na infraestrutura que gerimos nos nossos clientes, que, by the way, são cerca de 8 mil servidores, 54 mil subsistemas, 19 petas de managed de storage gerido. Estava eu aqui a dizer, destes 320 alarmes, 60% foram resolvidos automaticamente, através de playbooks. Os temas os recorrentes serviços em baixo, falta de espaço em disco, outros específicos com workloads de clientes. Depois temos cerca de 36% que não foram resolvidos, mas temos a automação a recolher evidências, mais diagnósticos e a alimentar os tickets do Remedy, ou do ServiceNow, ou do IBM Control Desk, que representa-se aqui os 36%. Portanto, estes 36% foram resolvidos por humanos, ok? Mas já enriquecidos. E, finalmente, os 4%, que esses foi que nem sequer houve remediação. Isto tipicamente tem a ver com sistemas que já não estão, sim, nós ainda temos sistemas que não são suportados, ok? E temos que geri-los e temos que os manter a funcionar, sim. Nós também temos que lidar com essa realidade. Pronto. Eu vou precisar dos 2 ou 3 minutos de tolerância que disseram que eu tinha. A parte de Infrastructure as Code Services. Ok, isto é a parte fancy e o tema que tem aqui é o desenvolvimento
ok? Daquilo que eu estive a referir há pouco. Portanto, nós temos a necessidade, temos uma equipa que quer desenvolver uma solução, precisa de necessidades de arquitetura, e sim, há arquitetura transversal a nível das landing zones, que é comum, mas quer dizer, ninguém vai definir a arquitetura aplicacional a 6 meses no mundo cloud que nós vivemos, porque daqui a 3 ou 4 já há não sei quantos produtos diferentes, ok? Portanto, quer a gente queira, quer não, é caso a caso e tem que ser necessário. Portanto, nós necessitamos de conhecimentos de arquitetura de cloud, desenvolvimento de infrastructure as code em diferentes tecnologias, conhecimento de automação, e automação é um espectro muito grande, e estamos aqui a falar da automação do ciclo de vida. Podemos estar a falar de CIC, de gerir os pipelines de CICD, podemos estar a falar de como fazer a parte de patch management em sistemas mais tradicionais, baseados em VM, e a parte de monitorização que já foi aqui referido. Portanto, nós fazemos desde assessments, definição de roadmap, porque há clientes que querem ficar com o seu próprio stack de produtos, ok? Temos o serviço de Ops for DevOps, que vejam isto quase como uma factory, portanto, é desenvolvimento. Temos uma equipa que neste momento é centralizada, que há muita falta de talento no mercado, é difícil. Nós, só para terem uma noção, nós estamos a treinar, porque no mercado não há pessoas, ok? A abordagem que nós estamos a ter, começámos em 2017 com isto, estamos a treinar. Finalmente, isto depois pode ser usado, quer para estender o catálogo de self-service nos CMPs que os clientes podem ter, ok? Que pode ser uma coisa tão simples como ter imagens customizadas na Azure ou na AWS, já com a política de segurança do cliente, prontas a fazer o boot, ok? Ou até runbooks muito simples para resolver problemas. Por exemplo, agora com a história de segurança, aconteceu, com todos estes temas, que era uma questão de tempo até acontecerem, a necessidade de termos automação para desligar determinado tipo de sistemas, para desabilitar placas de rede de servidores VMware de forma massiva, remover utilizadores em Active Directory, etc. Portanto, isto é um bocadinho mais pinpoint. Nós o que fazemos, temos este serviço, portanto, como isto é muito difícil ter capacidade de escala dedicada num sítio, podíamos fazer, nós temos isto centralizado e prestamos isto para diferentes clientes. Eu falei há pouco da parte do on-premises, nós temos uma plataforma. Basicamente a ideia, sumariamente, é a experiência in a rack, software, storage e toda a camada de automação que eu referi, baseada em open source para evitar o vendor lock-in, isto para dizer se o cliente se chatear com a Kyndryl, tudo o que está ali e que suporta aquilo pode movimentar para o outro lado, ok? Isto pode ser usado para gerir ambientes cloud que não, como a Azure, os principais hyperscalers. Isto basicamente estamos a tirar a partir daqui de tudo aquilo que é interoperabilidade, que nos dá Terraform e as ferramentas da moda. E finalmente, como não poderia deixar de ser, e aqui não vou perder tanto tempo porque já passaram 2 minutos, para além do tempo, a parte de cloud, que foi aqui referido. Portanto, toda a parte de migração de estratégia. Aquele gráfico que eu falei aqui há bocadinho dos FinOps, o que aconteceu, basicamente foi, numa primeira wave, os early adopters fizeram migrações massivas de cloud sem transformação, ok? E o que acontece é que, vamos lá ver uma coisa, eu quando tenho 1 tera de espaço na cloud, independentemente do custo, convenhamos, eu tenho muito mais redundância do que tenho on-premises. Eu até posso pôr 3 ou 4 armários, eu posso pôr, mas quer dizer, se a gente estiver num cloud provider, nós temos redundância local, redundância data center, redundância de região, quer dizer, há coisas, a parte de segurança e redundância na cloud é brutal, é imbatível. Tem um preço, pronto, não há volta a dar, e está ali disponível para ser utilizada. Agora, nós devemos fazer um planeamento, o assessment de workloads sem transformação para a cloud tem que ser muito bem pensado. Eu costumo dizer que não é só isto, mas a não ser que vá acabar com o data center, ok? O business case de movimentar massivamente para a cloud, que só desligar os servidores durante a noite, às vezes pode não justificar, mas pronto. Muito em voga hoje em dia aos clientes a parte de landing zone, ok? Eu vou já terminar. A definição de landing zone, a camada de interoperabilidade, pronto. E depois serviços que pode ser desde modernização da parte de operações, que foi temas aqui falados, como é que eu mudo os meus processos, ok? A CMDB, vou alimentar a CMDB ou não vou alimentar? Em que situações é que faz sentido eu meter isso na tal automação do aprovisionamento? Pronto, terminando. A Kyndryl não se esgota apenas nisto, tem mais um conjunto de áreas, tenho mesmo que acelerar aqui, e a Kyndryl a nível mundial, ex-IBM GTS, nós somos cerca de 90 mil profissionais, ok? Já, bem, no último ano, não sei quantos é que contratámos, mas há muita gente nova a entrar, ok? Tivemos um crescimento brutal nos últimos 2 anos em termos de certificações dos principais hyperscalers, que se traduziram, nós sermos já um dos top, eu não sei qual é que é o nome que dá, mas com a Microsoft, com a AWS e com a Google, foram anunciados, portanto, há bem pouco tempo, estão disponíveis e eu já ultrapassei claramente o meu tempo. Portanto, se tiverem alguma questão, o meu nome é Alexandre Soares, ok? Está ali o meu nome. Pronto, e obrigado, peço desculpa se isto foi muito rápido, ok?